Tá ansioso pelo jogo de hoje? Tá querendo saber informações sobre a questão de contratações pro Vasco? Você está no lugar certo. Esse Bom Dia Gigante está espetacular, imperdível. Então, por isso, calma, tranquilidade, solta a vinheta que já já eu volto com muitas informações. Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, começando mais uma semana e logo nessa segunda-feira tem jogo do Vasco, bebê. Então eu vou fazer o seguinte, vou te pedir um favor, se inscreva aqui embaixo no canal, me dá essa moral, por favor. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo, acione o sininho das notificações e compartilhe. Copiando o link e jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, você faz tudo isso 0800 de graça aqui no canal Atenção Vascaínos para saber muitas informações. E hoje tá recheado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a falar sobre o jogo de hoje, 7h30 da noite, Vasco e Boa Vista, pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, uma partida importantíssima, até porque você tá vendo a classificação aí na tela, o Vasco agora ocupando a 5ª posição, até porque o Volta Redonda venceu ontem o Bangu por 4-0, passou o Vasco na tabela de classificação, e uma vitória vai ser fundamental para o Vasco voltar ao G4 na partida de hoje contra o Boa Vista. E o técnico Maurício Barbieri ainda está definindo a questão da equipe, está trabalhando demais com os jogadores nesses últimos dias, inclusive você está vendo várias fotos de treinamentos no CT Moacir Barbosa, mas o time do Vasco provável para essa partida contra o Boa Vista deve ser o seguinte, é praticamente o mesmo time que iniciou contra o Trem do Amapá, com apenas uma dúvida. O goleiro Léo Jardim, na lateral direita o Puma, na zaga Miranda, Léo e o Piton na lateral esquerda, mas há uma dúvida em relação à situação do próprio Piton. Se ele tiver 100%, ele joga, caso não, PV deve ser o titular na partida. No meio-campo, Rodrigo, Jair e Alex Teixeira. E lá na frente, Gabriel Peck de um lado, Eric Marcos do outro e Pedro Raul como jogador centralizado. E na partida contra o Trem do Amapá, um dos grandes destaques foi o jovem Eric Marcos, jogador que tem contrato com o Vasco até 2027, veio da base e fez o seu primeiro gol como profissional do Vasco contra o Trem do Amapá e vem se destacando bastante. Ele fala sobre essa questão de vestir a camisa do Vasco como profissional, a realização de um sonho não só dele, mas também da sua família, mas também a expectativa para essa temporada no profissional do Vasco. Estou me sentindo muito à vontade. Não é de hoje que eu já venho aqui no profissional, como você falou, desde o ano passado. Os companheiros aqui de equipe me acolheu muito bem, está sendo uma transição boa. Mas dizer que já estou bem à vontade aqui, já estou me sentindo em casa, porque o Vasco é o clube que me formou, que abriu as portas para mim. E hoje eu posso me dizer que estou bem à vontade aqui, é uma realização de sonho, não só meu, da minha família também, que está comigo na luta até hoje. E às vezes eu paro para pensar, eu nem acredito que estou aqui ainda. Só agradecer mesmo por tudo que está acontecendo na minha vida e gratidão mesmo só. E por falar em expectativa, eu vou trazer o meu parceiro Jean Faísca, que vai fazer uma análise desse jogo importante para o Vasco contra o Boa Vista. E aí, Jean, qual é a sua expectativa para essa partida de logo mais, meu parceiro? Conta pra gente! Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E hoje, o Vasco enfrenta a equipe do Boa Vista, tentando voltar ao G4 que dá direito à classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando que ontem a equipe do Volta Redonda acabou vencendo aí o Bangu e ultrapassou o Vasco na tabela de classificação. O Vasco que só depende dele, faz hoje o jogo frente ao Boa Vista, depois o clássico contra o Flamengo e na última rodada pega o Bangu. Se o Vasco conseguir aí 3 vitórias nesses jogos, está garantido no G4. Quem sabe até com 7 pontos chega lá. Só que para isso precisa jogar. E no jogo de hoje, eu vejo que o técnico Barbieri deve manter aí a base que vem jogando os últimos jogos, não deve fazer grandes alterações, inclusive repetir aí a última escalação. Eu vejo que a equipe do Vasco aí do meio para frente está começando a criar uma cara, está começando a encaixar, e agora tem essa notícia aí da volta do Andrei, mais para frente com certeza vai conseguir a sua titularidade. Para o jogo de hoje, eu acredito que o Vasco deve, com São Januário lotado, mandar no jogo, tentar já desde o início buscar o gol, uma equipe que está finalizando aí de forma absurda, tem uma média aí de mais de 15 finalizações por jogo, então o Vasco é amplo favorito para o jogo de hoje à noite contra o Boa Vista.
eu sei que você adora fazer aquela fezinha nos sites, na questão das bets, por isso eu vou te perguntar o seguinte: qual foi o placar que você cravou que vai ser a partida de logo mais entre Vasco e Boa Vista? Aqui no canal Atenção Vascaínos tem um quadro, o Placar do AV, onde membros do canal Atenção Vascaínos, você que não é membro, tem um botãozinho aqui embaixo, tem um QR Code aqui do lado, você passa o seu celular, vira membro do canal Atenção Vascaínos, que a partir do terceiro plano, o plano Atenção Vascaínos, você entra no nosso grupo de Telegram e pode participar de quadros como esse, o Placar do AV. Eu vou soltar aqui a galera com a opinião. Qual é o placar do jogo de logo mais entre Vasco e Boa Vista? Confere só. Atenção Vascaínos, grande Emerson, Flávio Dias. Hoje eu vou repetir o mesmo placar que foi contra o Trem e tá dando certo. Vascão 4-0 no Boa Vista. Um abraço. Bom dia, rapaziada da Atenção Vascaínos. Meu palpite pro jogo de hoje é 2-0 Vascão. 2 gols do Pedro Raul. Saudações vascaínos. Bom dia, pessoal. Hoje o meu palpite para Vasco e Boa Vista vai ser Vasco 3-0 com gol de Pedro Raul, Eric Marcos e Léo Pelé. Vamos lá, Vascão, pra cima deles! Bom dia, Emerson. Bom dia, da galera da Atenção Vascaínos. Aqui é Gabriel direto de Curitiba. Hoje, Vasco 4-0 contra o Boa Vista. 2 de Pedro Raul, 2 de Eric Marcos. Valeu! Bom dia, pessoal da V. Tô aqui hoje para dar o placar de hoje, Vasco e Boa Vista. 3-0 Vasco. Saudações vascaínas a todos aí. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E já está escalado o árbitro para o jogo de logo mais pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Quem apita o jogo entre Vasco e Boa Vista é esse cara aí, ó, Alexandre Vargas Tavares de Jesus, árbitro da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Uma informação importante que é uma grande possibilidade do atacante Ryan Vitor, jogador do time sub-20 do Vasco, ser relacionado para a partida de logo mais entre Vasco e Boa Vista. O Vasco deve divulgar a relação na tarde de hoje, mas Ryan Vitor tem uma grande chance de ser relacionado para essa partida. E para fechar, você que vai assistir esse jogo aqui no YouTube, pela Cazé TV, você vai lá, se inscreva na Cazé TV para você poder assistir esse jogo entre Vasco e Boa Vista apenas aqui no YouTube, nesse canal. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, como prometido, para tudo que você está vendo, faz o seguinte, se concentra, porque agora vem muitas informações aqui nesse Bom Dia Gigante sobre a possibilidade do Vasco fechar 2 nomes nos próximos dias ou nas próximas horas. Quem conta os detalhes é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, conta pra gente. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia pra você e pra todos aqueles ligados no Bom Dia Gigante. Além do dia ser importante por conta do jogo logo mais, que o Vasco precisa vencer para voltar ao G4 e empurrar Volta Redonda e Botafogo para baixo, são os 3 que brigam por 2 vagas, a segunda-feira promete também, pelo menos no fechamento de 2 situações. Na verdade, já 2 novelas, minisséries, ninguém sabe. A primeira envolvendo o volante Andrei. O Vasco procurou direto o Chelsea e isso foi a maior vantagem para que a negociação pudesse acontecer. Porque, na verdade, o grande interessado em toda essa situação é o Chelsea. E o Chelsea quer fazer negócio com o Vasco. Afinal, estava em negociação com o Palmeiras, colocou para o Palmeiras que queria o jogador atuando no Campeonato Mundial Sub-20 e que fosse até 1º de julho. O Palmeiras não quis, porque queria contar com o jogador para a Copa Libertadores da América. O Red Bull Bragantino também correu atrás, mas foi atrás do staff do jogador. Da mesma forma como também o LA Galaxy, clube da primeira divisão da MLS,
da Major League Soccer, a Liga Norte-Americana, também fez essa sondagem direto ao staff do jogador, não falando com o Chelsea. O Vasco levou essa vantagem, além de ter visto no Chelsea boa fé, porque o Chelsea cumpriu a promessa de procurar o Vasco por conta de uma cláusula contratual, dando ao Vasco o direito também de entrar na negociação. E o Vasco, até por questão técnica, mas também por questão de medir forças, mostrar que está bem no mercado, disse ao Chelsea: eu topo tudo que vocês quiserem. Até julho, até Campeonato Mundial a gente libera, não há nenhum problema. Eu quero o jogador por um jogo, como disse o diretor executivo Paulo Brax na última semana, antes da entrevista de apresentação do argentino Manu Capasso. A negociação andou e o Vasco deu o passo decisivo, porque todos correram para trás. O Vasco deu a proposta ao Chelsea, aceitou, o Chelsea deu de ok e o Andrei também. A princípio está tudo ok, tudo resolvido. O Vasco da Gama não confirma de forma alguma que tenha a negociação fechada, que tenha a negociação resolvida, somente no papel. É aquela história, né, de gato escaldado. Então o Vasco está esperando apenas a negociação se concretizar, papel, para aí sim ter o Andrei já para agora, para poder utilizá-lo no Campeonato Carioca. A questão que envolve acertos de dinheiro do passado, o Vasco da Gama também não confirma. E a informação que a gente tem é que, na verdade, o Vasco não tem nenhuma dívida com o atleta. O pagamento dos 30% de Andrei seria pago depois do pagamento integral do Chelsea. Parte agora e parte em janeiro de 2024. O Vasco não se sente, a princípio, em dívida com o atleta, mas está sim fazendo uma antecipação para o jogador nesse momento. Andrei topa, o que parece topa, mas volto a dizer, a informação é: só vai ser dado oficialmente pelo Vasco quando no papel. E hoje é um dia decisivo para que Andrei feche com o Vasco e fique até 1º de julho. Da mesma forma, a situação envolvendo o atacante Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca com 8 gols. Hoje deve acontecer uma conversa de Lelê com o empresário do atleta Márcio Bittencourt, Flávio Guilherme, que é o diretor do Itaboraí Profut, que detém os direitos federativos do atleta, e Paulo Brax, no escritório de Márcio Bittencourt, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Flávio Guilherme deixou bem claro a nós ontem, Emerson Rocha e amigos do canal Atenção Vascaínos: está apalavrado. A minha palavra vale mais do que qualquer coisa. E ele está apalavrado com o Abel Braga. E eu perguntei, mas e se o jogador quiser ir para outro clube? Bom, se ele quiser jogar no Milan, o Itaboraí tem que saber da negociação. E hoje, oficialmente, só há uma proposta do Clube de Regatas Vasco da Gama, feita na terça-feira de carnaval por e-mail, através do diretor executivo Paulo Brax. Nenhum outro clube, nem o Fluminense, nem o Flamengo, oficializaram proposta, fizeram sim contato. No caso, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, durante os desfiles da Marquês de Sapucaí, num camarote, encontrou pessoas do staff de Lelê e fez ali um approach junto com o Fred, ex-atleta e que hoje trabalha no Fluminense. E o Flamengo também fez contato com pessoas próximas ao técnico da equipe da Gávea, Vitor Pereira, para que soubessem da situação de Lelê e procuraram o jogador diretamente. Mas o Itaboraí Profut vai pela proposta do Vasco da Gama, não vai querer ouvir mais nenhuma proposta nesse instante. Claro que para o staff do jogador seria melhor uma negociação em definitivo, ter dinheiro pelo negócio. Mas nesse instante, o Vasco paga R$500 mil de empréstimo e, dependendo do número de partidas que Lelê jogar no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai fazer a opção de compra. R$5 milhões é o passe do atleta artilheiro do Campeonato Carioca. Negociação vai ser provavelmente hoje encaminhada, se não até concluída. A não ser que aconteça uma grande zebra, Lelê não será jogador do Vasco na temporada 2023. Portanto, além do jogo, Emerson, dia decisivo também para Andrei. Meio-campo está voltando. O Cria está emprestado até 1º de julho pelo Chelsea. E Lelê, artilheiro no momento do Campeonato Carioca, voltar
e agora ser artilheiro do Vasco da Gama na temporada de 2023. Vamos ver, vamos esperar. A segunda-feira promete. Grande abraço, Emerson. A gente se vê logo mais na abertura do nosso pré-jogo a partir de 18h30. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, a possível volta de Andrei Santos. E tem também essa situação do próprio Lelê, que ontem fez 2 gols, deu assistência, um jogador que vem se destacando muito no Campeonato Carioca e pode sim fechar com o Vasco nas próximas horas. Eu quero saber a sua opinião sobre a volta de Andrei e também essa possibilidade do Lelê. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua participação e o placar dessa partida de logo mais entre Vasco e Boa Vista. Cadê? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, é importante demais a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Você que até agora ainda não é inscrito, me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo, tem um botãozinho, é de graça. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa sempre o like no vídeo que é importante e compartilhe. Copiando o link e jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisando para todo mundo que o Bom Dia Gigante hoje está com muitas informações em dia de jogo do Vasco. Lembrando que hoje tem pré-jogo do canal Atenção Vascaínos, mas antes eu vou te dar mais uma dica. Assista o nosso segundo canal, o Ave Mais, tem um Acorda Vascaíno que tá muito bacana. O Flávio Dias fez uma análise sobre a partida, também sobre essas situações do Vasco. Corre lá para assistir e, claro, você também pode seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos. O nosso pré-jogo começa 1 hora antes da partida, 18h30, estaremos aqui no canal Atenção Vascaínos com o nosso pré-jogo e assim que o jogo terminar, mais ou menos ali 9h30 da noite, a gente já começa o pós-jogo com muitas informações e querendo demais a sua participação através do chat, mandando pergunta, mandando superchat. É muito importante a sua participação no melhor pós-jogo falando de Vasco aqui no YouTube, não tem jeito, é no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira, a gente se vê no pré-jogo aqui no canal. Tamo junto, valeu, fui com vitória do Vasco, valeu! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!